Olá, você que está acompanhando o canal Ideal, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Pode Falar. Lembrando que você já pode acompanhar no Spotify e no Deezer também. Comigo hoje aqui, Ederson Moraes e a Eloa Ferronato. Eloa ou Eloa? Eloa. Bastante gente chama de Eloa, mas é Eloa, né? Eloa. Eloa, né, Eloa? É, com certeza. Mas você tem que falar o nome, você pediu antes da entrevista o nome completo. Então fale o nome completo. O nome completo é Eloa Maria Ferronato Giordani. Ali só Ferronato e Giordani juntou metade do PIB da região agora. Agora sim. Agora só nessa associação aí já o bicho pegou. Agora tu sabia, rapaz, que com 15 anos ela ganhou um carro semelhante àquele que tá ali? Que tá ali na como é que é o nome daquele carro ali? Eu nem lembro como é que é o nome. É tão diferenciado. Eu só entendo de Corcel, Fusca, Belina. Uno? Aquele outro lá. Eu não lembro. Mas o Bruno, tu lembra qual que é o nome? Eu também não lembro. Aquele é um Williams. Williams. E é parecido com o nome do chefe, ainda nós não lembrávamos. Pois é, né? Mas Williams. É que a gente não gosta de lembrar muito dele, né? Mas você ganhou um carro parecido com aquele ali de aniversário de 15 anos. É um Cinca Chambord, rabo de peixe, azul e branco. Pensa. Na Olha época. só. O que tu ganhou de 15 anos, viu, Rodrigo? Ganhei nada, uma surra, bem capaz. Pergunte pra ela por que ela ganhou o carro. Por que você ganhou, Elo? Conta. Não, eu ganhei. O carro eu ganhei por presente de aniversário do meu pai, né? Certo. E ele nos levou daí até São Paulo, na Aparecida. A gente foi visitar, na época, a Aparecida do Norte. E fomos para o Rio de Janeiro, a primeira vez que eu estava passeando no Rio de Janeiro. Só que eu pedi para ela quantas vezes eles abasteceram o carro até chegar no Rio de Janeiro. Né? Porque eu acho que ele gasta bastante. Né? Se fosse hoje, por exemplo, era melhor pegar um jatinho, né? Eu acho particular ali, né? Mas no caso... Mas ela comentou que quando chegou aqui, bateu o olho no carro, já veio lembranças e tudo mais, né? É verdade. Que legal. E a gente tinha um bem parecido com esse Williams também. Antes de comprar o Cinca Chambord. Esse foi depois do Williams. Então, eu tenho fotografia da época, assim, Olha, sabe? que legal. E essa do Cinca é aqueles binóculozinhos que a gente punha num olho só para ver a foto. Sim. Daquelas fotos. Foto acho que é pequenininha, né? E girava também? Tinha aquela opção de girar para outras? Tinha alguns que tinham, sim. Ah, tá certo. Cada coisa, que né? Legal, né? Mostra isso aí pra piazada hoje em dia. Lá, que vão querer saber o que, né? Ficam loucos, né? E como é que foi essa viagem lá pro Rio de Janeiro? Como é que é? Foi ótima. Nós fomos a família toda, né? O pai, a mãe, a minha irmã menor e uma pequenininha, e eu. E daí, para completar o time, tinha uma prima, irmã nossa, que era filha de uma irmã do meu pai, a Adir, que também foi junto. Só hoje a Adir não mora aqui. Ela está morando, fizeram um hotel lá em Jataí, e ela e o esposo dela estão tocando o hotel lá. Jataí, onde fica aqui? É aqui, Santa Catarina? Onde fica Jataí? Não, Goiás. Viu? Eu não fiz geografia. Eu não fiz geografia. Você sabia onde ficava Jataí? Não. Qual a chance de você saber onde ficava Jataí? Eu vou saber, né? Eu achei que era perto de Mondaí. Mondaí, poderia ser. Goiás, então ali do ladinho, né? Bom, agora a gente entrou nessa parte, mas só para dar um contexto aí para as pessoas que estão acompanhando, tenho certeza que tem pessoas aí fora da região de Xanxerê também nos assistindo. A Eloa tem uma história muito bacana aqui na educação de Xanxerê, né? Tem uma família tradicional aqui que tem o Sítio Hotel, são 70 anos, né? Completando 70 anos de hotel. Então, muitas pessoas conhecem pela questão do Sítio Hotel, mas também tem uma história de mais de 30 anos voltada para educação. E nessa parte da educação, você começou, acredito, cedinho, então, já a lecionar, já a ser professora. Eu comecei bem cedo, eu fiz o meu curso superior em Passo Fundo, na época não existia por aqui, e eu consegui habilitação em Ciências e Matemática. Mas a minha preferência sempre era na área de ciências. Então, eu trabalhei na maioria das escolas como professora de ciência. E trabalhei grande parte de todo o meu período na educação no Colégio Estadual Aparício Júlio Farrapo. Por um tempo bem pequeno, trabalhei no Costa e Silva e no Joaquim Nabuco também. E com o passar do tempo, eu trabalhei também no Colégio La Salle, na disciplina de Biologia, com o 2º grau lá.
Que legal. Fazer um convite aqui para o pessoal que está assistindo aí, já teve aula ou que a Eloa já foi diretora na escola em que esteve, que deixa um comentário aí, né? Comenta aí, porque eu tenho certeza que muita gente aí, né? E você, inclusive, que andava aprontando pelos corredores você que aí, era tá? Você essas horas aí deve estar pensando, né, o que você fez da vida. Aliás, eu vou ter, só para dar uma sequência aqui para não esquecer, depois você faz a tua pergunta aqui. Hoje, você olhando assim, você deve ver muitos, né, dos teus ex-alunos aí em volta e tudo mais e tal. Tem aqueles que você olha assim e diz, eu sabia que esse aí não ia dar em nada mesmo. Tipo assim, eu e o Rodrigo, quando os nossos professores olham pra nós, olha lá aqueles dois lá. Eu sabia que era máximo, era aí que tu ia chegar. Era o máximo lá, aqueles pialados, falando besteira lá os dois. Acontece disso aí, e claro, ao contrário também, de ver alunos assim, que, né, se deram muito bem, estão felizes e tudo mais. Tem disso? Bom, eu sou do princípio que para a professora ser uma ótima professora, tem que trabalhar com os filhos dela. Opa! Eu trabalhei com os meus 2 filhos. Vou dizer para vocês que o trabalho de professora, ela tem que realmente ter dedicação exclusiva, porque senão a coisa não anda. Nesse período todo que eu fui professora, e que eu trabalhei mais anos da minha carreira no colégio hoje estadual, o que a gente chamava de Julinha no EPA, é o Aparício Júlio Farrapo que eu disse no início. Eu fui ali professora de ciências, depois teve a primeira eleição para diretores de escola, eu entrei, fiz a campanha junto com os meus alunos e os pais de aluno que também votavam na época, me elegi como diretora e continuei um bom tempo ali. Depois me chamaram para a antiga UCRE. Eu fui chefe do setor de pessoal dos 17 municípios da região da MAI e também fui por 4 anos, junto com Paulo Bauer, na Secretaria de Educação Estadual. Eu fiquei na Secretaria Executiva Regional, que é hoje o que a gente chama de UCRE, etc. Então, a nomenclatura dos órgãos foram mudando, mas essas eram as funções que eu tive. Mas de todas as funções, a minha disciplina é que realmente me fez ser a professora que eu fui. Quando chegou na época dos meus filhos irem para a escola, eles foram, nós matriculamos no Colégio La Salle na época. Eles fizeram jardim, pré, etc., tudo no La Salle. Daí, quando eles entraram, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 2º grau, eu fui trabalhar no La Salle. Eu fui pedir para os irmãos se eles me admitiriam dentro da disciplina de biologia. Teve uma coincidência incrível, uma professora de biologia que trabalhava no La Salle tinha deixado de trabalhar e o irmão me chamou em seguida para dar aula. Olha só. Daí, nesse momento, é que eu trabalhei com os meus 2 filhos. Eu era professora deles de biologia e as outras disciplinas eram ali com os irmãos. Os 2, eu trabalhava biologia, tá? No 2º grau. Um fez farmácia e bioquímica e o outro fez medicina. Olha só. Os dois voltados ali para a área da matéria, né? Da matéria. Então, são coisas que, depois que passam, você começa a analisar. Né? Então, o gosto pela disciplina, o gosto pela profissão, partiu dali. Sim. Partiu das aulas que a gente fazia, do tipo de trabalho que a gente desempenhava com os alunos e assim por diante. Ele falou dos meus alunos quando eu encontro na rua. É difícil o dia que eu não saia, quando eu saio do hotel, caminhando, que eu não encontre aluno. E os meus alunos já não estão mais jovenzinhos, né? A maioria já é casado, já tem profissão definida e tudo. Mas sempre, para mim, é um prazer enorme quando alguém bate no... Oi, professora? Eu fico muito, muito feliz. Que legal. Porque quer dizer que eu marquei na vida dessas pessoas. Com certeza. E que eles me dão... Não tem problema, não tem problema. E eles me dão... Se for cobrador, desliga. É isso aí. Um retorno... Acho que não. O meu, o teu até duvido. O nosso, sim. Mas é que o nosso nós já deixamos no mudo, porque sabemos que o cobrador não para, saber, né? Não para. Vai lá. Então, isso é que
que faz bem para a gente, ver que a gente marcou durante o período das escolas de todas essas pessoas, e não foram poucos, né? Claro. Eu ainda, Éder, adivinha quem é? Marido. É a polícia, então. A polícia Isso, aí. Quero ver justificar depois, né? Não, eu tava aqui com 2 rapazes aqui e tal, numa gravação. Uma gravação. No Canal Ideal, tudo filmado. Tudo filmado. Ele não... Atende Atende ele aí, aí, vamos ver o que ele quer saber. Vamos lá, vamos ver. Alô? É. Viu? E eu tô aqui no Canal Ideal fazendo uma entrevista. Não tem o que Daí, fazer. fala Olha. com a prof. Não. Tá bom, tchau. Pronto. Você viu olha. como é que é a diferença dos casal, né? Como Hoje, é que você hoje em atende? dia, assim, o que tu quer? Né? Cara, uma Alô, vez... viu? Eu tô mandando uma entrevista aqui no canal. Eu tudo, né? atendi só uma vez a minha excelentíssima lá no início do relacionamento, há uns 12 anos atrás, uma vez assim, o que você quer? Pronto, nunca mais. Nunca mais eu atendi o telefone assim. Nunca mais. Aí eu aprendi, né? Meu E Deus. mudou o tom, assim, Mudou virou um o tom, tom mais apaziguador, né? Mas tudo bem. diferente, né? Vamos deixar a Elo... Vamos deixar ela concluir, né? continuar a história. Então, no caso, você... Todo dia, praticamente, você vê aí algum ex-aluno que tá aí circulando, que tá por aí. E a gente vê muito, eu vejo muito dos meus alunos como empresários, trabalhando em algum outro trabalho. E assim, sabe? É maravilhoso a gente poder conversar com eles, lembrar do que acontecia. Foi muito bom. Daí tem aqueles que dizem assim, lembra, dona Eloá, quando nós fomos lá para Itá ver os seres vivos? Lembro. Daí, mas os insetos, dona Eloá? Os insetos. Eu dava insetos na 6ª série. E daí eu levava eles para Itá visitar o Museu Fritz Baumann. Ah, sim, entre Ceará e Itá. Ali, Isso, né? que é muito lindo ali também. Então, essas coisas marcam muito na cabeça dos alunos, Com né? certeza. E fazem com que a gente fique feliz também. Sim. Sabe que o Éder estava lá no dia da minha formatura, eu fiz a homenagem para os professores. Ele foi meu professor na faculdade. Que falta de opção. Porque não tinha outra para botar, eles acharam o Éder lá. E eu falei na minha homenagem que eu achava que o professor era uma das profissões mais nobres que existiam, porque cada profissão que existe tem que passar pelo professor, que nem você citou ali o médico, né, o empresário, o outro lá que foi farmacêutico, né? Então, tipo, são 3 profissões diferentes, mas os 3 passaram pelo professor, né? Então, o professor é uma profissão muito nobre, né? Olha, eu acho que também, hoje ainda, é bem sacrificado ser professor. Viu? Ah, com certeza. Em todos os sentidos, sabe? As coisas mudaram muito, as escolas mudaram muito, a educação desse povo também mudou muito. É diferente, é totalmente diverso do que nós víamos na época em que eu era professora. Eu voltei há bem pouco tempo em 2 escolas e fiquei muito preocupado do que profissionais nós vamos ter daqui a 5, 10, 12 anos nas nossas empresas. Então, isso deixa a gente um pouco triste também. Eu lembro, eu sou da época em que eu dizia assim, pessoal, a gente só aprende em ambiente que te proporcione o local e o momento para você aprender. Agora, no meio de todo mundo conversando, ninguém aprende. Essa questão do respeito eu acho que é muito diferente, né? Vira e mexe a gente escuta alguém falar sobre isso. Ah, no meu tempo o respeito com a professora era diferente e tal. Hoje em dia a gente tem a sensação de que não dá para generalizar, né? Mas as crianças, de uma maneira geral, elas veem aquela questão da figura que está ali. Não, ela tá aí, e eu tô aqui na minha. Se eu quiser olhar o celular, eu vou olhar o celular. Se eu quiser conversar, eu vou conversar. Não tô nem aí. Então, acho que nesse aspecto que você deve observar muita diferença, né? Das gerações, né? Com certeza. Eu já, inclusive, me dispus a ir numa escola para só passar pelos corredores, para ver como estava. Gente, é impossível aprender como estava aquele dia. Não sei se eram todos os dias assim, ou se eu tive o azar de ir num dia em que estava assim. Mas eu lembro, na nossa época, na época que eu trabalhei, você não encontrava aluno em corredor,
Você não encontrava aluno em banheiro, perdendo tempo, correndo pelas alas. Nunca a gente via isso. É porque cada um estava na sua sala e trabalhando. E mesmo naquela época, algumas coisas aconteciam também, não era vamos dizer, 100% a melhor educação do mundo. Mas a gente tinha alguns problemas. Por exemplo, eu dava aula na 8ª, na 7ª, na 6ª, na 5ª, e eles eram todos no mesmo corredor. Quando eu dava aula de ciências, eu escutava a professora gritando do outro lado, dando geografia. E as crianças numa baderna sem fim. Eu saía da minha sala, ia lá, deixava eles calminhos e voltava para a minha sala. Porque senão os meus não prestavam atenção e nem os dela. Né? Nem os dela. Acontecia isso também. Tinha gente que não tinha domínio da classe, não tinha domínio do conteúdo. Então, tudo isso a gente, às vezes, precisava ajudar. O que acontece? Por exemplo, assim, você é professor do terceirão. Os alunos ali têm média 17 ou 18 anos, né? Então, menos? Capaz, mano. Mas vamos por 17 anos, então. Tá? Por aí. Só que eu vou ficando mais velho, eu como professor, mas o aluno ali tem sempre 17 anos. Só que esse 17 anos de hoje não é o mesmo 17 anos de 10 anos, de 20 anos atrás. Entendeu? Por exemplo, a questão da ideologia nas escolas. No tempo que nós estudávamos era de uma forma. Há 20 anos atrás era outra. E hoje deve ser outra. Como que você observa isso? Olha, eu acho que eu sou muito antiga já, sabe? Porque eu realmente não me enquadraria mais nas escolas de hoje. É muito difícil, eu acho que é difícil para os professores que estão lá. Deve ser realmente. Mas para mim seria impossível. Porque realmente eu não consigo acreditar tudo isso acontecendo. Quando ele fala em a ideologia de gênero, não que não tivesse na minha época, tinha tranquilamente. E eu dava educação sexual também. Mas eu dava a educação sexual para o nível de alunos que eu tinha. Porque na 7ª série era corpo humano. Certo. Como é que eu dou corpo humano, visão, audição, parará, e não falo? Todo o grupo ficava desperto, e como é adolescente, eles despertam cedo e queriam saber, mas não tinha problema. Todo mundo no mesmo tipo de sala, bem tranquilo. Eu abordava todos os assuntos. Eles saíam das aulas sabendo exatamente tudo e eu não precisava nem falar de ideologia de gênero. Nunca precisei falar. Eles acabam entendendo conforme vai se trabalhando a disciplina. Mas é uma forma que eu tinha de trabalhar. Cada professor tem a sua. E a gente tem que respeitar, né? Uma discussão que surgiu mais recentemente, aí queria ouvir a tua opinião, é sobre a questão da linguagem neutra, eu acho que é o termo correto, né? Neutra. Do todes e não sei o que lá e não sei o que mais. Qual que é a sua opinião a respeito desse assunto? Porque não vamos entrar no mérito aqui do respeito às diferenças. Isso é óbvio, né? A gente não tem nem respeito tem que haver, tudo bem, a gente pode até reforçar aqui, porque isso é muito óbvio. Você tem que saber respeitar as diferenças, a opção de cada um. Precisa ter essa liberdade. Agora chega num aspecto, tem algumas coisas que parece que começa a forçar. Isso é a minha opinião, falando enquanto Ederson Moreira, é a minha opinião pessoal. Não quer dizer que é a opinião do veículo de comunicação, não quer dizer que é do Rodrigo, de outra pessoa que está aqui dentro do canal Ideal. Mas eu queria ouvir a sua opinião a respeito desse assunto também, porque gera muita polêmica. Falando enquanto uma profissional que viveu todo esse período na educação, como é que você visualiza essa questão hoje? Olha, eu realmente não trabalharia a matéria assim como eles estão trazendo. Porque eu penso que é trazer desinformação ao aluno que está começando a aprender a nossa língua. Porque a nossa língua tem gramática, tem uma linha definida, só que agora
eles querem introduzir na nossa língua o que não existe no português. O nosso português, se você for estudar o que existe ainda do português, isso não existe. E não é na escola que nós vamos aprender isso. Da escola é para te dar a educação dentro de parâmetros. Nós não podemos sair falando por aí o que muita gente fala dentro da escola. Não. O professor está ali para orientar, para ensinar, para estar junto. Eu estou falando em crianças, adolescentes, né? Que era o meu nicho de alunos, né? Sim. Então, realmente, eu acho desaprender a nossa língua. Ou muda-se de língua. Porque realmente Pois é pesado. A confusão. E você gosta do todes? Não, todos ou todas. Né? Vamos botar o Rodrigo no mato aí. Elô, me diz o seguinte, Xanxerê tem quantos anos, o município? 60 e alguma coisa, uma pesquisar. Não. E o hotel estava aqui E antes de 5? ser município? Os 5 ou Antes de 6? ser município. E como que Em era? 1951. E como que era tudo aqui? O hotel Era tudo mato. Era no mesmo lugar já? Já viu? Não, Era tudo não. mato. Sabe onde tem Ali para baixo. a né? Magazine Luiza? Sim. Hoje, ali era o hotel. E do ladinho do hotel tinha a rodoviária. Ah, Também. estratégico. Tinha a rodoviária. Bem pensado. E quem cuidava da rodoviária era o meu pai. Lá em 1951 já. Olha só, ele dizia, você perdeu o ônibus, meu amigo. Não fique triste, nós temos um hotel Venha para o maravilhoso hotel. aqui do lado. Você pode se hospedar? Tá, Já era City Hotel o nome? Não, era Hotel Ferronato, na época, lá em 51. Então, ali é que estava o hotel. Só que o pai não veio sozinho. Ele veio meu avô com a avó junto, e daí veio meu pai, minha mãe, eu só tinha nascido, eu nasci no Rio Grande do Sul, e daí veio depois uma irmã do meu pai, que também era casada, a tia Ana e o tio Gentil, e mais uma outra irmã do meu pai, a tia Laide, que veio junto também, mas essa era solteira. Então, esse era o grupo familiar que veio. E de todos os mais jovens, os da minha época, só eu tinha nascido. Eu fui a mais velha da família, e depois vieram as outras duas irmãs, e no casal do tio Gentil tinha a Adir, que é a mais velha, e depois tiveram mais 2 filhos, 2 meninos, que moram aqui em Xanxerê ainda, e a Adir, que mora em Jataí. Então, nessa época, o município não era município, era uma vila de Chapecó, e tinha só uma rua, que é essa rua ali, e essa rua, sabe, até onde ia, até o que tem naquela esquina? A rádio difusora, a Rádio Princesa, na esquina ali, certo. ali quem morava era o senhor João Winkler. Não tinha rádio, não tinha nada. Do outro lado da rua, tinha um casarão verde de madeira, e ali, mais tarde, veio a ser a sede do Banco Inco na época. Mas isso depois que o município já tinha sido emancipado, né? E só tinha a rodoviária e esse hotel. Do lado desse hotel, que foi o pai comprou lá, junto com o avô e todo mundo, tinha um outro hotel também. Então, a disputa ali de um hotel perto do outro era grande, né? Imagino. Passou o tempo, em 57 para 58, foi construído aquele primeiro prédio de material na esquina, que hoje tem a Shopchan ali, o restaurante. Certo. Ali era o nosso hotel. Só que na frente ele tinha um bar, daí tinha uma sala grande de refeitório e a cozinha mais ou menos nesse posicionamento como ele está hoje. Do lado tinha uma outra porta que era a entrada daí que ia dar para os nossos quartos que estavam em cima. Lá existem, até hoje estão os quartos, não estão do mesmo jeito, mas está próximo, né? São 16 quartos por andar. Era quarto, só com uma pia com água encanada. Eu lembro da propaganda
que se fazia na rádio, depois que surgiu a rádio também, que isso já era 58, 59. Qual rádio que era? A memória era boa. Será que era a A Princesa? Princesa foi a primeira. Eu não lembro assim a data, mas a Princesa foi a primeira. Mas não foi, eu acho que antes de 60, foi depois. Daí, ali, a gente já falava do restaurante e tal. Então, realmente, não tinha absolutamente nada. Era isso e ponto. Daí nós íamos para ali, em 58, depois de construir esse prédio. E aos poucos, conforme a visitação a gente tinha, quando ia para a rádio, eu vou dizer o que dizia. Quartos mobiliados com pia com água encanada no quarto. Olha aí, cara. Que ar-condicionado aqui, né? Hoje em dia os caras ficam aí. Encanada. Porque não tinha isso. Não existia isso. Era um grande diferencial para ele. Esse era o diferencial. Rapaz do céu, água encanada. E tu reclama, né? E você reclama das coisas, Mas olha só. Então vocês literalmente viram Xanxerê nascer? Vocês viram? Com certeza. Xanxerê nascer e Bruno se desenvolver. Aqui, ó. Fundação de Xanxerê, 27 de fevereiro de 1954. Isso dá 67 anos. Fiz a conta de cabeça. Fez de cabeça. Obrigado, Bruno. Você é um amor. Querido ele, né? Então tá bom. Mas realmente chama a atenção toda essa história, vocês terem acompanhado tudo isso. E eu acompanhando a comemoração... Achei que você ia dizer que acompanhou desde lá. Eu ia dizer, mas você tá, né? Um pouquinho. Acompanhando as comemorações, né, dos 70 anos do City Hotel e vendo as pessoas que fazem parte dessa história. Para vocês deve dar um orgulho também conhecer tantas pessoas, se relacionar com tantas pessoas, porque muitas vezes, mais do que ter um negócio, ter um empreendimento, é você ter essa rede de contatos, é ter tantos amigos, né? E quantas pessoas que estavam lá para poder prestigiar esse momento. Fala um pouquinho da alegria dessa comemoração, desse momento que vocês viveram. Olha, para nós foi um momento ímpar, realmente. A gente sempre soube que a gente tinha, vamos dizer, um elo muito grande com a cidade, porque a gente vivenciou todo a construção do município, né? Eu era pequena, eu lembro de muita coisa, mas o meu pai trazia sempre essas histórias para a gente também. Então, essas amizades que o meu pai tinha, acabaram ficando meus amigos também, né? E possivelmente das minhas irmãs também. Mas a gente, com o povo de Xanxerê, com essas pessoas todas, eu fiquei muito, muito feliz. E eu agradecia muito a todos os que estavam lá, porque tornaram o nosso evento realmente maravilhoso e uma volta ao passado. Sim. Mesmo porque eu não lembro se eu te dei o livro da história. Sim. Então, a gente no dia, eu tenho toda a história em fotografias em casa e tenho toda a história em documentos também. Tenho todos os contratos do hotel. O meu pai era muito cuidadoso com tudo material isso. riquíssimo, né? Nossa, imagina. Então, ele foi passando para mim. Hoje, eu tenho uma sala bem ampla com muito, muito, muito documento do hotel, porque a gente sempre precisa ter essa documentação para verificar alguma coisa, ou mesmo da contabilidade de antigamente. Então, tudo isso nos deixou muito felizes por ter feito toda essa história naquele dia. E o livro traz um pouco dessa história, com as fotografias também dos momentos muito bons que a gente passou, em especial com meu pai. Eu era mais velha, então a gente sempre andava junto. Tudo que nós fazíamos, a gente fazia junto, assim, né? Então era um vínculo muito, muito, muito forte. E meu pai não teve filhos homens, só teve 3 meninas. Então o desejo dele era realmente ter, vamos dizer, um filho, um neto, coisa assim, porque ele sentia só feminina a família dele, né? Dominado pelas mulheres. E o meu primeiro filho, o Rogério, e o segundo filho, o Luíde. Então, são 2 pessoas que também começaram, são os mais velhos, né, da família, e já começaram a andar junto com o vô, e eram a alegria do vô, Felisbino.
Que legal. Legal. Agora, além de toda essa história bonita, construída com pessoas que vocês têm, também tem uma história muito interessante de empreendedorismo aí, né? Porque uma empresa que dura 70 anos, Meu Deus. quem está atrás dessa empresa tem No que saber muito bem o que está fazendo. No Nossa Brasil, Senhora, né? Tá louco. No Brasil, O Éder também é empreendedor xanxerense, ele sabe o quanto é difícil, né? no Brasil, parece que assim, o pessoal faz assim, não, vamos fazer questão dos caras não abrir empresa aqui. E quem tem que feche. É verdade. Parece que essa é a... É bem assim. Mas é legal essa pergunta. Deve ser muito desafiador, porque você enfrenta crises, né? Vocês já viveram as maiores e as menores, né? Com certeza. Com certeza. E sempre... eu admiro muito, eu falo de novo do meu pai, eu admiro muito a forma como ele conduziu tudo, sabe? Tinha o avô que era muito firme também em tudo que fazia, mas o avô teve alguns problemas de saúde e o pai é que continuou mais sozinho. Daí ele trabalhava junto com esse primo irmão dele, que era o esposo da tia Ana, irmã do Felisbino, e eles é que construíram toda essa história, né? Inicialmente. Depois, quando o Gentil e a Ana não faz muito tempo que faleceu, mas o Gentil faz um tempo maior, eles daí separaram. Daí o pai ficou no hotel e com esses recursos e mais o que eles já tinham da família deles, eles fizeram esse hotel em Jataí, que é um hotel semelhante a esse daqui. Legal. Então, continua a história lá e aqui, né? Então, é muito bom quando a gente vê que realmente deu certo. E sempre o hotel ficou na mão dos proprietários, né? A gente nunca deixou o hotel sozinho, né? Uma pessoa da família e que cuida do hotel. Agora, nos últimos tempos, era meu pai. Ele faleceu e eu continuei fazendo esse trabalho que ele fazia. Que eu conheci, eu já estou no hotel há 21 anos, né? Depois que eu parei como professora. Então, eu acompanhei o meu pai durante um período bastante longo e a gente aprende, né? Claro. Aprende e vai tocando. Estamos aí há 70 anos. Agora, nesse período, vocês receberam alguma pessoa assim que marcou, que você disse assim, nossa, jamais esperava receber, porque Xanxerê teve... Não vale dizer edições. O Éder, tem uma artista assim, maior gama, né? Vocês já tiveram muitas edições de fêmea aqui em Xanxerê. Acredito que talvez algum artista tenha passado por lá, e talvez não só artista, mas alguma pessoa que por algum motivo marcou a passagem lá pelo hotel. Tem algum que você lembra nesse momento, talvez que chama a atenção? Olha... Eu vou te falar de pessoas que ajudaram até na construção do hotel, nas 2 alas novas. Porque o pai teve que fazer empréstimo na época, lá em 72, 73, pela Embratur, no Rio de Janeiro. Olha só. E todo esse trâmite é difícil, né? Então, nós tínhamos... E eu vou dizer para ti que nós tivemos, quando inauguramos a ala que fica atrás do prédio grande que tem os apartamentos na frente, nós tivemos a presença do governador do estado, Colombo Machado Salles, na inauguração do hotel. Olha só. Esse foi um marco que a gente teve bem forte. No segundo prédio, quem veio foi um outro governador do estado, que era amicíssimo do meu pai e do seu Rovílio Bortoluzzi também, Antônio Carlos Conde Reis. Ele foi governador do estado, senador, etc. Ele também veio para a inauguração da frente. Quando iniciaram as FEMES, a gente, na época, era, vamos dizer, o hotel principal, os outros não tinham construído áreas de apartamentos como nós tínhamos, e a gente tinha hospedagem de praticamente todos os artistas que vinham para a FEME. Olha só. Então, vários estiveram no hotel e a gente teve um prazer enorme em recebê-los, porque era uma coisa diferente na época, né? Hoje, os artistas passam por aqui também,
mas dificilmente eles ficam na cidade. Eu não sei se vocês têm notado, os artistas ficam ou em Chapecó, ou chegam de avião e têm o seu próprio avião e vão embora no mesmo dia. Então, eles não param mais aqui. Então, esse tempo era na época em que as estradas quase que não funcionavam, que não se tinha avião, e daí eles vinham e ficavam. E assim a gente teve uma gama bonita de artistas e que deixava a comunidade toda esperando para ver o artista, etc. A frente do hotel ficava cheinho de gente e a gente tinha que segurar a barra. Mas, as fãs lá. Imagina. Legal. Imagina quando for passar uma noite lá, então. Meu Deus, tá louco. Na tua casa não é fácil? Não, tá louco. É muita gente, muito assédio. Parece dever, né? E hoje o fluxo como que é? Fluxo de pessoas nos hotéis em geral, digamos, não são só mais no de empresários, representantes comerciais, como é que é? Nós temos o nosso, vamos dizer, maior representantes comerciais. Nós também temos tido bastante famílias. Por que as famílias vêm? Xanxerê é um polo de medicina bom. E vem muitas pessoas para o Hospital São Paulo ou para consultar com alguma pessoa e param no hotel. Então, a gente tem também esse tipo de hóspede. Mas a grande maioria mesmo é representante comercial. Vem da sua cidade para trabalhar aqui um dia ou meio-dia e vai embora. Ou fica uma noite ou fica 2. E nós temos também algumas empresas de Xanxerê estão crescendo bastante. Então, eles buscam pessoas para trabalhar nas empresas, e o primeiro mês, 2 meses, até às vezes 3 meses, eles param no hotel. Fica no hotel, claro. E daí, depois ele traz a sua família, daí ele se estabelece. Ou outras vezes nem fica, vai embora. Mas a gente também tem muitas empresas xanxerenses que são nossas parceironas. É muito bom também a gente ver que esse pessoal acredita no trabalho da gente lá no hotel. Isso é legal. Agora, como deve ter um fluxo grande de pessoas que vêm, passam e tal, não só artistas, né, mas também pessoas comuns, assim, né, digamos, né, não sei se é esse o termo que deve ser usado, mas enfim, que deve marcar também, né, porque tem aquelas pessoas que chegam, já chegam com alegria e quando vão embora, que pena que essa pessoa tá indo embora, tava tão bom com essa pessoa aqui, né. Realmente a gente tem isso também. Quando vem, por exemplo, para visitar um parente. Vem feliz da vida, visita o parente e fica lá no hotel. Daí a gente vai se apegando a essas pessoas, né? Vem visitar a mãe que ficou aqui, ou o pai que ficou aqui, e teve algum probleminha com eles. Vem para cuidar o pai e a mãe 10 dias, ou 8 dias, sabe? Isso também acontece. E a gente realmente se apega. Porque o hotel é uma família, né? E essa família sempre tem conhecimento, passa informações. E as pessoas se apegam a gente, como a gente também se apega a essas pessoas. Então, é bem legal. Eu faz tempo que estou ali e gosto do que faço. Legal. Que bom, isso é importante. Estava lembrando aqui que você comentou dessa questão da campanha, da divulgação, né, da parte do hotel, mas vocês faziam campanha também na época da eleição para ser diretor? Porque eu já estou imaginando aqui, né? Tinha que pedir voto e tudo mais, como né? Como que era, né? Como é que era o negócio de fazer a campanha? E tinha, assim, um contato, fazia cartaz, não fazia cartaz? Porque tu podia fazer o jingle, né? Você podia gravar o jingle aí da Eloa. O que você acha? Gravamos, né? Tem uma, vou dar a sugestão pra você, depois você faz daí. Como é que é? Você faz com voz de locutor daí. Aqui a educação é boa, vote na Eloa. Sim. Mas é criativo ele, né? Não, daí você tem que fazer com Tinha voz um número, alguma coisa pra votar ou era papelzinho? Era papelzinho, era cédula, tudo direitinho.
Tinha a urna, a cédula, e os pais vinham para a escola. Certo. Eu tinha... Os votos eram dos pais, não dos alunos. Eu tinha aluno também. Dos pais. Como é que dos é? Aqui a pais. educação é boa? Vote na Eloa. Ah, legal, né? Aqui a educação é boa. Vote na Eloa. Confira as propostas. Confira Agora vem aquela voz do Aércio, né? Confira as propostas para o ano que vem. E aí os pais... Mas é isso que eu queria entender. Como é que funcionava? Tinha algum momento que os pais vinham lá, vocês apresentavam aí as propostas para depois eles voltarem e votarem, ou já era tudo no mesmo dia? Como é que funcionava? Não, nós tínhamos as reuniões da APP. A APP é a Associação dos Pais e Professores, etc. Bom, essas reuniões, quem fazia... Porque quando começou o período de eleição, antes era diretor nomeado. Eu estava lá como diretora nomeada, Certo. lá no colégio. Daí teve uma outra professora que também se candidatou. Ela era professora de língua portuguesa e eu era diretora da escola, porque não existia, antes disso, eleição para diretor. Então, a partir da primeira eleição, e daí eu concorri. E a outra professora também concorreu. Só que os pais todos podiam conhecer, tanto ela como eu, Certo. porque em todas as reuniões que existiam de pais, eu falava, mas os professores que queriam transmitir um recado, etc., também podiam transmitir, né? Mas, de certa maneira, quem mais tinha contato com os pais era a diretora, Sim, que ainda natural. estava, né? E por conhecer... E daí a gente foi comunicado em reunião de pais e professores que iria existir a eleição, que seria dia tal, mas não se fez cédula, vamos dizer, propaganda eleitoral, Certo. sabe? Não foi feito isso. Só que os pais tiveram que vir votar. E daí, como os pais já conheciam as duas professoras, não existia esse período pré-eleitoral. Debate não teve, então, assim... Não, debate. não Agora teve. vamos usar o debate com as candidatas? Isso aí não teve, existiu. Não. Então, foi... Quanto teve, tempo não. que era o mandato da... Olha, daí dependia muito do governo. Mas depois de eleita a diretora, na época, se não me engano, eram 3 anos. 3 anos. E Legal. Faz tempo isso. acontecia de ter aluno reclamando que tinha alguma calçada que não foi asfaltada, coisa assim? Não tinha. O que eles reclamavam... Calçada esburacada aqui, diretora, vamos lá, você prometeu na eleição, isso aí não acontecia. Eles reclamavam muito das quadras de esporte. Imagina, da educação física. né? Imagina. Qual é a disciplina que os alunos gostam mais? Tá louco, né? Daí, isso sim, porque na época o Aparício Júlio Farrapo não tinha quadra. Foi construída depois. E aí, Então, como é que fazia na educação física das piazadas? Era um Era- gramadão lá e... Tinha gramado e tinha terra vermelha. Minha E daí a quadra era na terra. Certo. As mães adoravam pesada na terra. Alegria. Não, mas aí veio uma geração raiz, né? Uma geração forte, né? É isso aí. É isso aí. Que legal. Que legal. Agora, qual que é mais desafiador, diretora ou professora? Olha, hoje eu diria que é professora. Porque diretora daí tem, é claro que vai ter as complicações, Sim. tudo. Mas a professora tinha um desafio muito grande, que era levar esses alunos realmente a estudar. E em todas as épocas, é difícil aquele aluno que diz, não, eu sempre gostei de estudar. É muito difícil. É difícil. Sim. Né? Ainda mais agora, nessas épocas, a gente nem pergunta para o ensino Melhor não. fundamental. Melhor não perguntar. Mas, realmente, eu acho que a função do professor, além de ser muito importante, ela é desafiadora e ela precisa ser muito bem trabalhada. Eu acho que o professor em si, o trabalho é maior.
A diretora seria a chefe dos professores também, ali tudo? E tinha aquele negócio... Administrava a escola. E tinha aquele negócio que dizia assim, ela é diretora, tá? Não é só Claro. professorzinha aqui, ela é diretora. Natural. Existia isso? Com certeza. Tem, né? Faz parte, isso aí faz parte. parte. Eu achei que ele tava fazendo a pergunta um tal direcionamento que eu achei, mas esse homem não foi na escola? Não, era pra dar o contexto pra próxima. Né? Era pra dar o contexto pra próxima. Entendi. Entendeu? Peguei Porque a se eu tua fizesse ideia. direto ali a pergunta, ia ficar meio fora de mão. Captei vossa mensagem. Agora, falando nessa questão da educação, hoje a gente vê muitas pessoas falando também sobre o fato de a educação não ter, o formato de ensino não ter se atualizado, né? A gente tem um formato muito próximo de décadas atrás. A gente falou de algumas mudanças que teve, mas no comportamento dos alunos, na forma como os alunos interpretam a relação com o professor. E esse formato de educação que muitas vezes segue aquele método de décadas atrás, você acredita que seria possível realmente fazer alguma coisa mesclando, utilizando a tecnologia para, quem sabe, essa criançada se interessar um pouco mais? Porque hoje a criança com 1 ano, 2 anos, ela está interagindo com o celular com muita facilidade. Aí chega na escola, muitas vezes bloqueia, não tem acesso a isso. Aí a criança está lá contando os minutos para voltar a ter contato com o celular. Como é que você visualiza isso? Será que é possível melhorar nesse sentido o aspecto da educação? Eu penso que sim. Eu acreditei sempre na educação e continuo acreditando. Só que nós precisaríamos, eu penso de novo, que reciclar os professores também. Porque todos os professores, a maioria, estão lá, mas uma época eles foram alunos dentro daquele sistema. Certo. E sabe Deus quem eram os professores deles? Como eram esses professores? Quais foram as orientações para que depois eles colocassem isso tudo em prática? E como está... Eu acho que tudo que acontece hoje na escola advém de quem antes ensinou. Sempre foi feito como assim, ensinou, então... foi sempre feito assim. Os mais antigos querem assim, os mais jovens querem assado. Mas é evidente que tem que... E o nosso professor, a maioria das vezes, tem dificuldades financeiras. Porque se paga pouco o professor. E eles não têm como ter, por exemplo, aparelhos que deem para ele chegar dentro da escola e começar a mostrar de forma diferente. Em casa eles não têm isso. Ou têm aparelhos mais antigos, mais rústicos, que não tem como existe lá dentro da escola, porque algumas escolas cresceram também, né? Sim. Então, eu acho que falta muito isso, casar o professor, casar com o aluno atual e para depois realmente as coisas darem certo. Agora, o sistema educacional, a forma como ele está hoje, é difícil eu falar, porque faz tempo que eu saí da escola. Sim. Eu não estou mais lá na escola, então eu não acompanhei mais. Só que eu voltei há não muito tempo para a escola e não gostei de como as coisas estavam também, né? Sim. Então é isso que eu sinto. Eu acho que falta um pouco os governos aperfeiçoarem de certa maneira os professores e darem todas essas condições para que o professor possa mudar o caminho dentro da escola, que se torne mais atrativo para que o aluno possa corresponder com maior aprendizagem. É bem nessa questão que eu queria tocar também da atratividade, porque hoje a gente vê no mercado de trabalho que muitas vezes os jovens, eles querem o salário, mas o salário é uma coisa complementar. Eles querem que aquele trabalho tenha sentido, tenha um propósito. E a gente vê que muitas vezes esses alunos que estão distantes dentro de sala de aula, eles não estão vendo um propósito, eles não estão se identificando com aquele formato e aí estão se afastando. Então, quer dizer, as empresas tiveram que se atualizar. E não é só aquela questão de colocar um espaço ali, que eles chamam de espaço para descompressão, não sei o que, não. O ambiente como um todo tem que proporcionar que esses jovens se sintam realmente motivados no ambiente de trabalho. E aí vai aquilo, casa com isso que tu está comentando, de realmente os professores passarem por essa atualização. Mas aí vem de onde? Vem também do governo, de oferecer as condições. É uma série de situações, né? Será que essa piazada de hoje em dia, por exemplo, no nosso tempo ali que nós estudávamos, eu me formei em 2009, né? Faz muito tempo também, né? Não, tempo, sim. No terceirão. Mas pensa só.
Eu estudava de manhã. Aí nós falava assim, vamos fazer... De manhã no terceirão? Eu estudava de manhã. Nossa, cara, não trabalhava no ensino médio? Eu trabalhava à tarde. Ah, mas meio período? Meio período só. Meu Deus do céu. Mas, por exemplo, fácil, assim, né? nós estávamos lá de manhã na aula. Aí nós dizia assim, vamos fazer um trabalho hoje à noite? Esse trabalho aqui vamos fazer hoje à noite e tal. Certo. Beleza. Nós ia se encontrar na hora que nós marcamos o trabalho. Só lá depois, ninguém mais ia ter contato entre ninguém ali, sabe? Hoje o pessoal vai lá, faz um grupo no WhatsApp e ficam conversando o tempo todo até chegar a hora do trabalho, entendeu? Aí se um faltou no trabalho lá, só no outro dia de manhã que tu ia dizer, mas por que tu não foi ontem à noite lá? Sabe? A Tipo, interação. esse espaço, será que o pessoal conseguiria entender isso hoje? Porque não existe mais esse espaço, entendeu? Por exemplo, assim, aqui, vamos por o trabalho, dar um outro exemplo, aqui no trabalho, né? Eu trabalho até as 6 da tarde, eu volto só amanhã às 8. Mas nesse período das 6 até as 8, se acontecer alguma outra coisa, tu pode me dizer, Rodrigo, o que aconteceu lá com tal coisa? Entendeu? E eu te responder. Nunca faço isso. Não, jamais fiz Mas isso. e se nesse meio tempo, será que essa galera entenderia esse formato? Pior. Não, pesquisar na Barça. Também tem isso, né? Barbaridade. Já fez pesquisa na Barça, Rodrigo? Já. Muita. Muita pesquisa na Barça. Meu Deus do céu. Pois é, a Barça, né? Era uma coisa... Primeiro responda a minha pergunta, se você acha que a pessoa entenderia ou não. Não. Até porque, assim, nós estamos muito imediatistas, né? A gente quer a resposta rápida, a gente quer tudo pra ontem. E as crianças, eu lembro de uma palestra que o Piangers falava sobre isso, né? De como as crianças se acostumaram com o aparelho e como tudo é imediato. Então, assim, tem um anúncio, quer passar rápido, não sei o quê. Você quer pedir uma coisa, as crianças se acostumaram a pedir. Então, assim, a criança acostumou a dizer, por exemplo, ela quer beber alguma coisa, ela só... Aqui você dá a ordem, né? Então, ela olha pro pai e diz assim, suco! E o pai tem que entender que é para trazer suco, não tem aquela coisa assim, tipo, pai, quero tomar um suco, pode trazer para mim, por favor. Então, é tudo muito imediato. O celular fez isso, né, com a gente. Então, assim, é fora de cogitação você deixar uma criança, não, você vai ter contato, vai desintoxicar rapaz, isso aí tem que ser uma coisa mais, né, gradativa. Mas é uma pena que não exista mais isso, né? O lado bom é que, assim, eu vejo que as nossas gerações viveram esse antes do celular e agora a gente tem esse contato com a tecnologia, que ajuda, que facilita, que tem uma série de outras situações, né? Mas, por um outro lado, a gente sabe que como era boa a infância sem ter essa loucura do celular. E você vê hoje os desafios que os pais enfrentam por olhar assim e dizer assim, como tirar o celular da criança, né? A criança tá ali pilhadíssima, acelerada, se você não entrega o celular. Mas os pais, na época, davam um jeito, né? Tem tudo isso também, né? Com certeza. A Cris mandou aqui no celular, quero voltar ao passado. Mas tem muita coisa que era boa, né? No passado ali, né? Não, claro, com certeza. Por exemplo, os carros, né? Que ela falou, o carro que ela ganhou com 15 anos lá, né? Pois meu Deus, já pensou pra ter um carro de frente, aquele carro preto ali com um carro de hoje, por exemplo? Não, isso aí meu Deus do céu. As pessoas dentro do carro, com certeza não iam se machucar. Porque isso é um tanque, né? É um tanque, né? É, muito forte. Agora vamos pra Barça? Vamos pra Barça. Era muita pesquisa na Barça? Olha, eu para mim, as pesquisas nas escolas, por exemplo, nas escolas públicas, não tinham Barças. Quem tinha era em casa, na minha época, né? Se tivesse, mas daí é que as crianças vinham para a escola para pesquisar nos livros que a escola tinha. E daí nós tínhamos uma pessoa nas bibliotecas que ajudavam nas pesquisas, orientavam para que lado ia, como ia, localizavam nos livros que existiam na época para onde eles podiam procurar aquele conteúdo. E a maioria dos professores, quando davam algum trabalho, informavam a bibliotecária para já dar um caminho para ela também, para depois a criança não dizer, olha, eu não fiz porque eu não tinha livro. E isso acontecia muito, né? Hoje não acontece mais, porque os meus netinhos, os dois, no celular se viram tranquilamente também. Então, tem coisas que eram de época mesmo. Mas hoje eu tenho para mim que os governos estão pecando muito, porque mudou tudo e a escola tem que mudar também. Não que vá sair do formato e que possa, vamos dizer, acabar tudo e começar do zero. Não, eu acho que isso não existe, né? Então tem que realmente
E aos poucos, só que eu tenho para mim que realmente os governos ainda não acordaram ou não quiseram acordar para esse problema sério que as escolas estão enfrentando, com certeza. Legal. É complicado. Top. É complicado você pensar no futuro da nossa educação do jeito que ela é pensada, realmente. Você começa a dar até uma devagada aqui, Parece né? que a piazada e a tecnologia estão lá na frente, né? E o governo ainda está lá atrás, né? É Nesse que sentido está seria, acontecendo né? tudo numa velocidade enorme e o nosso formato de gestão, né, pública principalmente, não se atualizou de maneira geral, né? E, claro, é difícil realmente se atualizar, mas tem que haver um esforço nesse sentido, né? Tem que se forçar para que realmente a gente veja uma mudança de cenário. O nosso tempo está terminando, tá aí, né? Cris? O nosso tempo está... 54, então vamos indo para as considerações finais. Considerações finais. Da nossa... Capa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Pois é. Referências bibliográficas. Rapaz do céu, algum trabalho assim, né? Já fez a mão desse aí também? Já, vários. vários. Tem que ver as conclusões que eu fazia, Pia. Nossa. Concluímos nesse trabalho, que esse trabalho foi realmente muito satisfatório. Um obrigado, Foi forte muito abraço. bom estudar isso. Foi muito A legal. professora ficava louca, né? Viu? Pois é. E você já bateu trabalho Na datilografia? Datilografia? Não. Esse Não. aí eu só brinquei, mas não cheguei Eu a tenho fazer uma lá em também. casa, que o pai comprou pra mim lá quando eu era pequeno e tal, mas assim, já Só era... pra... já era uma máquina que tava lá numa empresa já jogada num canto, o pai trouxe só pra ver como é que era e tal. Tá lá em casa até hoje. Aquilo ali devia dar um desespero a hora que errava lá pra parte final. Lá. Meu Fazendo, Deus do por céu. exemplo, uma prova. Ai. Fazia a prova de 5, de 6 folhas mimeografadas. Nossa. na mão. O mimeógrafo. Tinha um cheiro bom aquilo, né? É, Tinha um cheiro O bom. Rodrigo tem cara daquele aluno que pedia pra ajudar a professora só pra cheirar sentir o álcool. o cheiro do álcool lá, né? Saía meio olhão estralado. Assim, então, né? Até hoje, né? Fazia O olho tá estralado até hoje. no caso, não parou, né? Nossa, eu fiz muito isso. Muito. Do olho estralar? Não, Ah, achei. provas do mimeógrafo. Por um momento achei que era. Ah, tá. Deus me livre. É longe, né? Longe. Mas eu imagino, eu falando, eu imagino que foi muita prova mesmo ali. Pensa o trabalho que dava. E o conteúdo. Porque nem sempre a gente tinha livros. Então, buscava o conteúdo, datilografava, passava no mimeógrafo para levar para os alunos ter o conteúdo direitinho para poder estudar. Não adiantava dizer que ele ia copiar tudo numa hora de aula. Se você deixasse ele copiando, você não explicava o conteúdo. Então, levava prontinho, distribuía para depois eles terem aonde estudar. Porque nem sempre teve esse programa do livro para os alunos. Ah, claro, com certeza. Então, tudo isso eu passei. Olha só. Dando É muita aula, história, né? É muita coisa. Eu acho que nós temos que chamar a Elô pra segunda parte, eu acho, né? Coloca no livrinho ali da segunda parte. Relembrar só as histórias aí dos tempos de escola, né? Deve ter muita coisa. Lembra daquela época que tinha aquele outro equipamento lá que eu não lembro, que tinha aquela... Era um tipo transparente, assim, uma folha... Fazia o desenho, escrevia daí e projetava. Retroprojetor. Esse daí era top, Como né? mudou rápido, né? Aquele negócio surgiu como uma grande invenção, assim, do nada desapareceu também. Nossa, era muito top aquilo, né? Era uma coisa da louca. Depois já se foi. Não, foi rápido, foi tipo disquete, né? Foi, A mesma foi bem velocidade rápido que veio, mesmo. foi também. O disquete comprava uns par de disquete. Barbaridade. Um abraço pra você, amigo disquete. Hoje não vem nem CD mais nos computadores, né? Nada. Coisa, né? Nada. E a piazada deve estar assistindo nós agora e pensando, CD no computador? Algum trabalho perdido no disquete. Nossa senhora. Tinha que salvar em 2, né? Pelo menos pra tem que garantir. salvar em Para dois. vocês terem uma ideia, eu tenho uma caixa desse tamanho cheia de disquete. Bah. Isso aí. Será que funciona ainda? Uma hora dessa eu vou começar. Como é que vai saber se Só pra- funciona? Só pra ver. Não tem mais computador que Não tem tem. leitor? Mas vamos achar algum Acha aí. por aí. Só Um pra bem ver o que antigão, que só para experimentar. tem. Só pra O ver o que que tem sai. nesses disquetes, Ah, né? Os olha. da professora até dá pra ver, mas os teus eu não sei se vai dar pra ver. né? Mas na época não ficava nenhuma foto dentro do disquete, então Não cabia, né? Não ficava, Então não vai dar pra ver não ia tranquilo, ter né? nada, cara, não ia ter Então nada tá, demais. então tá de buena. Podia acessar tranquilamente. É? Ficava. Isso é... Não, mas era... Não tinha... Não.
Dava 4 fotos no disquete. Bom, Seu tamanho então. era menor, as fotos do Herder cabiam no disquete mesmo. Né? Claro! Porque daí você tinha uma máquina, né, que fazia foto menorzinha e cabia no disquete. E tá tal. bom. É isso que eu quis dizer. É Tá verdade. bom. Tá vendo? Entendi. Tá vendo? Uma hora dessa eu quero pegar, que eu gravava aquelas fitas dos programas de rádio e coisa assim. Uma hora dessa eu quero dar uma retomada nessas aí. Imagina Até você. mandei consertar Viu? um rádio. Mas você lá gravava você na fita? Não, eu gravava os programas e tal. Tá. e Achei tal. que era você na rádio. Ah, mas Não, desses gravadores eu tenho, viu? Ah, olha, então, Olha, uma hora Viu? dessa... Aqueles assim, pretinho e tal, que apertia os botãozinhos assim? Isso Põe a aí. fita ali. E coloca pra... Legal, Ah, isso era- isso aí era coisa de louco. Era... Bah, que saudade desse tempo, né? Verdade. Isso aí tinha que escutar a música inteira pra passar de uma pra outra, né? Deixava lá. não E tinha. e daí, do nada, ainda lá, dava aquela enroscada na fita lá. Foi. Pegar a depois caneta, perdia arrumar, tudo, né? voltava. Era Meu bom, né? Era divertido. Hoje é chato, hoje em dia, né? Por ver, né? É tudo muito fácil, É muito né? simples. Vem aqui, digita o nome da música, pronto, já acha. Não, quando eu queria saber o nome da música que era, tinha que ficar pesquisando lá e tal. Hoje é só botar no Google ali, o Google ouve a música e te diz qual música é. Sim, tá louco, tá muito fácil. Não, ó, caneta Bic rebobinando, jamais. Meu, vão me saber. deu um desânimo agora, Pia. Não, Não é nada, vamos seguir daqui pra frente, né? Porque era massa, né, cara? Era massa sofrer um pouquinho pra conseguir Vamos uma fazer coisa, assim, né? vamos todo mundo jogar fora o celular, essas coisas. Vamos lá. Aí, e Não, tal, não vai sei. dar. Acho que não vai funcionar, né? O negócio é o seguinte, é tentar conviver de uma forma mais pacífica, Verdade. né? Com a Com tecnologia, certeza. Com certeza. mais leve, ter aquela relação assim que você não tem que ficar olhando de 2 em 2 minutos pro celular. De um é em um. verdade. Né, Rodrigo? É verdade. Não ficar olhando tanto aí e tal. Sabe que aqui é o meu ponto eletrônico, né? Com o produtor lá, né? O pessoal da produção passa Claro, as tem informações aqui, ó. aí pra você. Aqui, ó. Ah. A Cris já mandou. Quer voltar ao passado, 55 Reels ou recorte ali, ó. Viu? Já tá passando. Muito bem. Vamos agradecendo? Vamos agradecendo, Vamos então. lá, então. Vamos agradecendo. Elô, a obrigado Eloa. aí pela participação, tá? Foi uma satisfação recebê-la aqui. O convite está sempre feito para quando quiser voltar, à disposição. Eu que agradeço e quero dizer que eu esqueci uma parte da minha vida ainda. Ai. Uma parte importante. Que eu fui a primeira vereadora eleita. Olha! Com 3 mandatos. Essa é a Nós parte esquecemos de falar importantíssima, disso. olha só. Eu também esqueci. Tá vendo? As coisas. Mas Sabe que pra nós- tu ver que vai render uma outra Vai entrevista. render uma outra entrevista, Vai com render uma certeza. outra entrevista para nós falar disso aí. Assunto vai ter. Lua, muito obrigado mesmo pela tua presença, contar essas histórias. Tenho certeza que muita gente aí que está assistindo se identificou, relembrou muitas situações. A gente convida a deixar o comentário. Se você lembrou de alguma história, pode contar, pode deixar aí também o seu comentário aí no Facebook. Enfim, muito legal essa participação. Sempre bem-vinda aqui no Canal Ideal. Obrigado mesmo. Eu aqui agradeço vocês dois, foi muito bom. Sabe que foi uma forma de eu conhecer o Canal Ideal. Eu não Claro. conhecia, eu não tinha vindo aqui. E me senti muito bem. Que bom. E agradeço mesmo vocês por terem me convidado. Obrigada, gente. Obrigado a Fechou. você. Valeu, Éder. Fechou, muito obrigado. Fechou. Aquele abraço. Gente, acompanhe no Spotify e no Deezer também essa e as outras entrevistas em áudio e em vídeo no canal Ideal, Facebook e YouTube. Valeu! Valeu.